muita gente no Parque São Jorge continua querendo o Luiz Castro, técnico português, como treinador da equipe. O Luiz Castro, que está livre no mercado, está inclusive de férias na Bahia, e ele é um dos desejos do Corinthians, seria o plano A para o Corinthians, caso o Ramon Dias não permaneça no comando técnico. Fiel torcida, é informação urgente. Acabou de sair agora essa bomba. Reviravolta maluca no Corinthians. Corinthians pode estar acertando a contratação desse cara que vocês estão vendo aí na tela, do lateral esquerdo Marcelo, que acabou de rescindir o contrato com o Fluminense. E não para por aí, o Luiz Castro já assinou positivamente e irá assumir o timão na próxima temporada, no início de 2025. Esse vídeo aqui está repleto de informações bombásticas, não pula sequer uma parte. Já chega a se inscrever no canal, deixa o like e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Dê só uma olhada no que o Cereto acabou de falar sobre essa bomba que acabou de sair. Dê só uma olhada. Thiago Salazar tá no Parque São Jorge. Ô Salazar, o clima tá leve, todo mundo tá feliz. Tá feliz lá no Parque São Jorge, não tá? Ó, a noite tá tranquila, todo mundo quer dançar. Vai falar sobre o goleiro Hugo, Salazar? Tá todo mundo tranquilo, levinho, né, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O sentimento do corintiano é exatamente esse mesmo. Sentimento de alívio, de alegria, de tranquilidade. Nada como uma vitória contra o Palmeiras, né? Tudo muda do dia para a noite. E o que não mudou ainda, Michele, é justamente a situação do goleiro Hugo. Só que agora a gente entrou num período decisivo. A prioridade do Corinthians para fechar a contratação, né, do goleiro Hugo, para o Corinthians ir lá e exercer a compra dos 50% que ainda pertencem ao Flamengo, ela expira no final de novembro. Ou seja, estamos no mês decisivo para isso. Ontem, o goleiro Hugo falou sobre essa situação e o Fabinho, executivo de futebol do Corinthians, também. E antes de colocar eles para falar, quero só fazer um adendo. A princípio, o Corinthians não queria que o Hugo passasse ali na zona mista. E ele falou, não, eu vou lá sim. Fez questão de ir lá passar, mesmo sabendo que seria questionado sobre esse tema. Bacana a atitude dele. Agora sim, vamos ouvir. Essa pergunta vai ficar mais fácil para o presidente responder, o Fabinho responder, mas eu tenho certeza que eles estão com tudo resolvido, tudo controlado, questão do que está vindo de fora, se tem proposta ou não, isso aí pouco me importa, né? Estou fazendo meu trabalho, estou focado no Corinthians, já deixei bem claro que é aqui que eu quero ficar e é isso. Bom, se tem proposta, pouco me importa, já deixei claro que quero ficar. Mas claro que isso é impossível, né? Mesmo assim, a gente questionou o Fabinho Soldado para entender os trâmites, né? A parte burocrática da coisa. Vamos ouvir. O Corinthians está garantido com relação ao contrato e agora realmente está com a parte jurídica, a parte financeira, para a gente entender a forma e qual é o melhor momento de exercer. Mas o Hugo tem conversado com ele constantemente, está muito tranquilo quanto a isso. Feliz demais, né, de estar aqui no Corinthians. Bom, falta fechar com o Flamengo. O Corinthians já exerceu, já usou essas cláusulas contratuais para exercer esse direito de compra. Já está tudo especificado no contrato. São parcelas aí semestrais que vão para 2025, para 2026. Nem precisa pagar nada agora. O valor total aí para a compra desses 50% é de 800 mil euros. A questão é, o Flamengo quer uma garantia. E até agora, o que o Corinthians apresentou de garantia, o Flamengo não topou. Então o Corinthians tem até o final de novembro para não correr o risco de vir alguém lá de fora e acabar chegando a um acerto ali com o Flamengo e levar no Hugo. Esse é o receio por aqui, apesar dessa tranquilidade que todo mundo está tentando passar, Mi. Beleza, então daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre o goleirão Hugo. O que eles iam comentar mesmo do Hugo? Por favor, Osmar Garrafa Silva. Assim, eu já disse, acho que é o quê? Um mês e pouco, que o Hugo, para mim, deveria ser um dos 3 goleiros da seleção brasileira. Sim. Né? Ah, mas peraí, não, calma. Um dos 3 goleiros é um goleiro no processo de transição. Ali você pode levar o Alisson, para mim, fora da seleção. Tchau. Você leva o Ederson, você pode levar o Everton, né? Pelo talento, pela competência, e você vai fazendo um processo de maturação. E tenho dito, mas com muita tranquilidade, o que esse menino está jogando, e ele chega no Corinthians, quando o Corinthians perde um dos seus maiores ídolos, que é o Cássio, com tudo aquilo que a gente já sabe. Aí tinha o Carlos Miguel, uma aposta do Carlos Miguel, o Corinthians perde o Carlos Miguel, e chega o Hugo, que teve um belo começo no Flamengo,
mas saiu desacreditado do Flamengo, foi para a Europa e volta com uma grande interrogação. E ele, em 8 jogos, ele tem uma sintonia com esse Corinthians a ponto de ser capitão do Corinthians. Capitão do Corinthians não é para qualquer um, não. A personalidade desse menino, e ontem tentaram, como disse o Salazar, impedir que ele viesse falar do óbvio, né? Do problema da renovação, se o Corinthians paga o Flamengo não, e ele foi para a zona mista. Por isso é o capitão do Corinthians. E olha, hein, não sei não, hein, eu não tenho ainda o resultado, mas seria uma surpresa, seria o meu voto. Hugo, goleiro do Mesa Redonda. Para mim, troféu Mesa Redonda, para mim seria. Aqui a gente não manda nada, mas no meu voto, porque esse cara já fez no Corinthians em pouco tempo, também. capitão, pegou 3 pênaltis, levou o Corinthians, ele segurou. O Corinthians, quanto ele mede, hein? O Corinthians não está rebaixado até agora graças ao Hugo. Porque esse cara, ontem, melhor o jogo, ontem não foi pela ineficiência. Foi também. Foi porque o Corinthians tem o Hugo. Se tiver, depois põe aquela defesa que ele faz lá no chão com a mão esquerda. Aquilo é fantástico. O que esse moleque tá jogando é uma grandeza, merece todo o respeito. E merece respeito também porque ele entrou numa fria, numa gelada. Roubada, né? Pra substituir, o Carlos Miguel, que tinha entrado pra substituir o Cássio, então quer dizer, não é fácil. É a defesa no segundo tempo. Né? Palmeiras faz ali 2-1, esquece. Ele é um goleiro, além de tudo, que tem muita confiança, muita confiança, personalidade, carisma e um reflexo. Ele é muito rápido e realmente ele tem tudo pra se transformar. Eu gosto da atitude que ele tem. Talvez no melhor goleiro brasileiro. Ele passa, ele cochicha ali, entendeu? Personalidade. Tem, vai Acho lá. que é essa bola, ó, essa bola. O que é isso, gente? Vai com a pontinha do dedo. O que é isso? Bola rasteira no gol. Dá uma olhada. Dá uma olhada a dificuldade dessa bola, gente. Isso não é pra qualquer um, não. Bom, e se joga, né? Então... Aqui, ó, o Hugo. Mérito do Corinthians não pode ser desprezado. Nada como uma vitória contra o maior rival para mudar completamente o astral da torcida, né? Tem gente até sonhando com vaga na Libertadores. Ô Salazar, explica pra gente como é que esse sonho pode virar realidade. Olha, Michele, esse aí gerou até algumas risadas na zona mista ontem. O Mateuzinho foi para a zona mista e falou que sim, tá todo mundo pensando em Libertadores. Aí passou o André Ramalho e falou, não, calma, pé no chão e tudo mais. Mas a situação é que, olha, tá se tornando possível. O Corinthians abriu 4 pontos da zona do rebaixamento, tá certo? A briga agora, em tese, é pela vaga na Copa Sul-Americana. O Corinthians já tem o mesmo número de pontos que o primeiro time da entrada ali da Sul-Americana via Brasileirão, que é o Vitória. Justamente o próximo adversário do Corinthians. Então o Corinthians, na próxima rodada, já pode aí entrar na zona de classificação da Copa Sul-Americana. Agora, e para ir para Libertadores? No que o Corinthians está se apegando? Se o Cruzeiro vencer a Copa Sul-Americana, bater o Racing em jogo único, lá no Paraguai, o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil em cima do Galo, já abriu 3-1. E o Botafogo ganhar a Libertadores em cima do Galo em jogo único, teremos G9 no Brasileirão. E hoje o Corinthians está com 5 pontos a menos que o 9º colocado, que é o Vasco. Vai pegar o Botafogo hoje, pode abrir mais um pouco ou não. Mas nesse momento são só 5 pontos que separam o Corinthians do 9º colocado. Então será que não dá para sonhar? Nós temos 6 jogos ainda de Campeonato Brasileiro para o Corinthians. Dá uma olhada nessa sequência. O Corinthians vai pegar o Vitória fora de casa, o Cruzeiro em casa, o Vasco em casa, o Criciúma fora de casa, o Bahia em casa e o Grêmio fora de casa. E aí atenção, Bahia, Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Vitória, esses times são justamente os times que estão logo acima do Corinthians na tabela de classificação. Ou seja, o Corinthians, se tudo der certo, se essas combinações que são bem possíveis derem certo e a gente tiver ali um G9, o Corinthians vai poder tirar pontos diretos aí desses concorrentes e quem sabe vislumbrar uma vaguinha na Copa Libertadores da América, que também dá vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Já pensou? Embora muita gente no Parque São Jorge continua querendo o Luiz Castro, técnico português, como treinador da equipe. O Luiz Castro, que está livre no mercado, está inclusive de férias na Bahia e ele é um dos desejos do Corinthians, seria o plano A para o Corinthians, caso o Ramon Dias não permaneça no comando técnico. Já se falou em Luiz Castro, já se falou em Fábio Carille, já se falou em Tite, são os nomes comentados
pelos lados do Corinthians, mas neste momento, eu repito, o Ramon Dias está fortalecido pela vitória no derby. Mas só um resultado já muda tudo, da água para o vinho? Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras, e é um resultado importante esse, muito importante, talvez o mais importante do campeonato. É um campeonato à parte, o Corinthians e Palmeiras, o clássico que vai ser lembrado eternamente como o clássico da cabeça de porco. Jogaram uma cabeça de porco dentro do campo, dentro da arena do Corinthians, e provavelmente o Corinthians vai ser punido por causa disso, né? O Corinthians deverá ser punido por causa do comportamento da torcida, que jogou uma cabeça de porco para provocar a torcida palmeirense. Bom, Corinthians joga contra o Vitória no próximo final de semana. Quem serão os desfalques para esta partida? Os dois laterais estão fora. O Mateuzinho e o Hugo tomaram o terceiro cartão amarelo. Mateuzinho, que aliás foi muito bem contra o Palmeiras, hein? Jogou uma partidaça contra o Palmeiras. Ganhou a posição de titular do Fagner. E o Hugo, que apareceu como titular no lugar do Matheus Bidu. Com isso, os titulares para a partida contra o Vitória no próximo sábado serão o Fagner que retoma a posição de titular na lateral direita, e o Matheus Bidu retoma a posição de titular na lateral esquerda, tendo em vista que os dois titulares estão suspensos com os dois cartões amarelos. O Igor Coronado cumpriu suspensão e retorna à equipe. Ele não jogou contra o Palmeiras porque tomou o terceiro cartão amarelo. E agora depende do Corinthians avaliar dois jogadores do departamento médico que saíram machucados no jogo de ontem. O André Ramalho foi um deles. O André Ramalho saiu com uma contusão no músculo posterior da coxa direita e passa a ser dúvida para o clássico, para o jogo contra o Vitória. O André Ramalho passa a ser dúvida para o jogo contra o Vitória. Se não puder jogar, Félix Torres e Gustavo Henrique formarão a dupla de zagueiros. Se o Ramon Dias quiser jogar com 3 zagueiros, aí o Ranieri vai ter que jogar improvisado, porque o Kaká também está machucado. Outro que saiu machucado ontem, terminou o jogo machucado, terminou o jogo no sacrifício, foi o José Martínez. José Martínez também terminou o jogo no sacrifício e vai depender da avaliação médica para ser escalado. A dúvida é com relação ao aproveitamento do Memphis Depay, o jogador que anda muito desgastado, está numa sequência de jogos muito grande com a camisa do Corinthians. Será que ele começa entre os titulares novamente ou será que ele fica no banco de reservas? Ele contra o Palmeiras mostrou que realmente está cansado, né? Ainda está fora de ritmo de jogo, não está acostumado a ter uma sequência tão grande assim de jogos. Na Europa ele não tinha uma sequência tão grande de jogos como tem no Brasil, e no Corinthians ele está jogando um jogo atrás do outro, porque tem sido muito importante com a camisa do Corinthians nesta reta final. Então resta saber se ele vai começar jogando entre os titulares ou se vai ficar no banco de reservas para ter um descanso. Eu acho que o Corinthians tinha que escalar o Memphis Depay. Agora não é hora de deixar o Memphis fora do jogo, a não ser que ele corra o risco de se machucar. Se o departamento médico do Corinthians sinalizar que ele corre algum tipo de risco de se machucar por causa dessa sequência de jogos, aí sim tem que poupar um pouco o Memphis Depay. Caso contrário, bota ele para jogar, porque o Corinthians ainda precisa de vitórias importantes para matematicamente ratificar a permanência dentro da primeira divisão do futebol brasileiro. E quero falar sobre 2 destaques do Corinthians, né? 2 destaques do Corinthians que nesta arrancada final estão arrebentando com a bola. O Yuri Alberto e o Rodrigo Garro. O Yuri Alberto está fazendo um gol atrás do outro, está jogando muita bola. O Yuri Alberto, que já foi muito criticado pela torcida durante a temporada, mas agora ele é o principal artilheiro do Corinthians na temporada, o principal artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não dá para imaginar o Corinthians sem a presença do Yuri Alberto.
tá correndo demais, cresceu demais de produção, sobretudo com a permanência do Memphis Depay no time, com a entrada do Memphis Depay do time, o Yuri Alberto acabou crescendo demais, e o Rodrigo Garro, que foi chamado de pipoqueiro por causa das eliminações do Corinthians na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, onde ele não jogou bem nas duas Copas, né, nas eliminações das duas Copas, mas ontem contra o Palmeiras ele arrebentou e ele tem sido o principal jogador do Corinthians na temporada. Rodrigo Garro tem sido o principal jogador do Corinthians na temporada. Fiel torcida, eu vou falar uma coisa pra vocês, será uma grande contratação, uma contratação bombástica realmente, se o Marcelo vir para o Corinthians. É um jogador que já tem uma alta idade, só que um atleta muito experiente, gosto muito do Marcelo, vamos torcer para que ele venha, né, pro Timão e faça muito sucesso por aqui. E a situação do Luiz Castro, eu vou falar uma coisa pra vocês, independente se o Ramon Dias ganhar ou não, né, ganhou ou não contra o Palmeiras de 2-0, tudo bem, só que a diretoria do Corinthians não quer mais que o técnico argentino fique à frente do Timão e já mira a contratação de Luiz Castro. O técnico português pediu cerca de 2 milhões de reais mensais para acertar com o Corinthians. Então assim, vamos torcer, o Corinthians ano que vem tem tudo para ter mais aporte financeiro e tem tudo para virar um time imbatível no cenário do futebol sul-americano. É isso mesmo, vocês podem ter certeza que o Corinthians vai dar a volta por cima, vai pagar quem tem que pagar. E eu vou falar uma coisa pra vocês, o Timão com as dívidas tudo acertadas, vai ser muito difícil um time brasileiro parar o Corinthians na próxima temporada. Então é isso, galera, se inscreva no canal, deixa o like, vai Corinthians!